Com as mãos calejadas, ele tentou apontar uma falha no motor, mas foi tratado como um ignorante qualquer. Mal sabiam que estavam diante do lendário engenheiro aposentado que revolucionou a indústria automotiva. O som metálico ecoava pelo galpão como uma sinfonia conhecida. Tec, tec, tec. A torquímetro girava nas mãos de Elias Varga com a delicadeza de um violinista afinando seu instrumento. Ele não olhava para o manual. Não precisava. Seus dedos, calejados e marcados por décadas de trabalho, sentiam a resistência exata do parafuso. 47 newtons-metro, nem mais, nem menos. A graxa preta sob suas unhas contrastava com a precisão cirúrgica de cada movimento. O galpão não cheirava a esterco ou ração, como seria de esperar em um sítio no interior de Minas Gerais. Cheirava a óleo lubrificante, metal aquecido e aquele aroma acre de borracha vulcanizada. Um perfume que Elias conhecia melhor que qualquer colônia importada. Aos 68 anos, seu corpo mantinha a postura ereta, de quem passou a vida inclinado sobre bancadas, não curvado pelo peso do tempo. O macacão azul desbotado, com remendos nas mangas, pendia frouxo em seu corpo magro. As manchas de graxa formavam um mapa abstrato de trabalhos anteriores. A luz da manhã entrava pelas frestas das telhas de fibrocimento, criando raios dourados que revelavam a poeira metálica suspensa no ar. O motor do trator Massey Ferguson 265, fabricado em 1982, estava desmontado sobre a bancada principal. Não era um concerto, era uma cirurgia de aprimoramento. Elias ajustava o sincronismo da bomba injetora com modificações que ele mesmo havia projetado. Pequenos cilindros de alumínio usinado, polidos como joias, substituíam as peças originais de ferro fundido, mais leves, mais eficientes, mais duráveis. Ele pegou uma das ferramentas penduradas na parede. Não era uma ferramenta comum. A chave combinada tinha um cabo de madeira torneada, perfeitamente encaixada em sua mão. Na base do cabo, gravado a fogo, EV 1994. Ele mesmo havia forjado aquela ferramenta e todas as outras. A bancada era um altar de precisão. Micrômetros, paquímetros, relógios comparadores, instrumentos que a maioria dos fazendeiros da região nem saberia nomear. Ao lado, uma velha morsa Wilton, americana, que devia pesar uns 30 quilos. Nas prateleiras metálicas ao fundo, motores de diferentes eras descansavam como peças de museu. Um motor de popa Mercury dos anos 70, um propulsor de Kombi refrigerado a ar, um bloco de alumínio que parecia saído de uma nave espacial coberto por uma lona encerada, e na bancada lateral coberto por um pano de algodão cru, um protótipo em miniatura. Pequeno o suficiente para caber em uma caixa de sapatos, mas complexo o bastante para ter válvulas funcionais, pistões móveis e um sistema de injeção eletrônica em escala. Elias jamais mostrava aquilo a ninguém. Ele girou a chave de vela com 3/4 de volta, parou, sentiu a resistência e completou o movimento. Perfeito. Retirou a mão e limpou os dedos em um pano que já não tinha mais cor definível. Branco, cinza, tanto fazia. Seus olhos, ainda argutos apesar da idade, percorreram o conjunto como um scanner. Tudo no lugar, tudo na medida, tudo como deveria ser. A parede lateral do galpão contava histórias que Elias preferia não revisitar. Pendurado entre calendários antigos de autopeças e uma placa enferrujada da Shell, havia um quadro emoldurado. A moldura de madeira estava empoeirada, mas o vidro, curiosamente, era limpo, como se alguém o olhasse com frequência, mas fingisse não ver. Na fotografia, um Elias mais jovem, talvez com 45 anos, sorria ao lado de um carro vermelho reluzente. Ferrari, Fórmula 1, a equipe inteira ao redor, homens de macacão vermelho, engenheiros, mecânicos, todos celebrando algo. No canto inferior direito da foto, uma placa dourada. Monza, 1999. Teste do projeto V-System. Logo abaixo, na estante improvisada com tábuas de peroba, descansavam livros. Muitos livros. Manuais técnicos de tratores John Deere dividiam espaço com edições em alemão de publicações sobre termodinâmica. E ali, entre um manual de motosserra Stihl e um catálogo de peças agrícolas, um livro de capa dura azul marinho com letras douradas gastas pelo tempo. Princípios da termodinâmica, aplicada à propulsão automotiva. Dr. Elias Varga, MIT Press, 1991. A lombada do livro tinha marcas de dedos, dedos que não eram dele. Na pequena mesa ao lado da porta do galpão, entre xícaras de café esquecidas e uma garrafa térmica amassada, descansava um chaveiro.
Não era um chaveiro comum de plástico com o logo de alguma loja. Era um pistão de titânio em miniatura, perfeitamente usinado, com os anéis móveis, a superfície polida refletindo a luz como um espelho. Na base, uma inscrição em letras miúdas: Engenheiro do Ano, Automobilvoti, 1998. As chaves penduradas nele eram de uma velha caminhonete Ford F1000, ano 1995, que dormia do lado de fora do galpão. Elias nunca usava aquele chaveiro em público, mas também nunca o guardava. O celular tocou. Não era um smartphone, era um Nokia antigo, daqueles indestrutíveis, com teclado físico e tela pequena. O toque era o padrão de fábrica, estridente e analógico. Elias limpou as mãos no pano pela terceira vez e pegou o aparelho. O nome na tela, Clara Netinha. Ele sorriu antes mesmo de atender. Oi, meu anjo. Vô. A voz explodiu do outro lado, vibrante, elétrica. Vô, eu tô aqui. Eu vim. Eu tô na frente dele. Na frente de quê, filha? Do carro, vô. O carro, aquele que eu te mostrei. O senhor lembra? O que tem o motor novo, o híbrido, aquele que o senhor disse que era o futuro da engenharia. Elias sentiu algo apertar no peito. Não era dor, era memória. O VTEC? Perguntou, a voz saindo mais baixa que pretendia. Esse mesmo. Clara estava claramente andando, o som de saltos no piso ecoava ao fundo. Vô, ele é lindo, é prata, todo moderninho, com aquelas luzes de LED que parecem olhos de robô, e o vendedor disse que esse motor é uma revolução, que economiza combustível, que tem potência, que... Ela continuou falando, mas Elias não ouvia mais as palavras. Ouvia a alegria, pura, genuína, sua neta, 24 anos, formada em administração, primeiro emprego decente, primeiro carro. Ele olhou para o protótipo coberto na bancada. Quantas noites em claro, quantos cálculos, quantas brigas com diretores que não entendiam de termodinâmica, mas entendiam de planilhas. E aí, vô, o senhor vem? Elias piscou, voltando ao presente. Como é, meu anjo? Se o senhor vem, pra cá, pra concessionária. Clara falou como se fosse óbvio. Vô, eu não vou comprar esse carro sem o senhor ver. O senhor é meu amuleto da sorte. E além disso... Ela baixou a voz como se contasse um segredo. Eu queria que o senhor visse sua cria aqui de verdade, sabe? Rodando, sendo útil, levando sua neta para o trabalho todo dia. Elias fechou os olhos. Ele havia se aposentado há 12 anos. Fugido, na verdade. Fugido da burocracia, das reuniões intermináveis, dos executivos que achavam que engenharia era questão de marketing, dos cortes de custos que transformavam projetos brilhantes em bons o suficiente. Ele queria paz. Queria consertar tratores, queria plantar tomates, queria não ter que explicar pela milésima vez por que uma economia de $50 em uma peça poderia custar vidas, mas a voz de Clara, vô, tá aí? Tô, meu anjo. Então, vem. Ele olhou ao redor do galpão, seu refúgio, seu mundo controlado, onde as leis da física não eram negociáveis e onde um parafuso apertado com 47 newtons-metro ficava com 47 newtons-metro. O vendedor tá apressando, vô. Disse que se eu fechar hoje ele bate a meta e me dá um desconto. Mas eu quero que o senhor veja antes, por favor? Elias suspirou. Qual concessionária? A Premium Motors, aquela chique na avenida principal. O senhor consegue achar? Consigo. Ah, vô, o senhor é o melhor. Eu te amo. Vem logo, tá? E desligou antes que ele pudesse responder. Elias ficou olhando para o celular por alguns segundos. Depois olhou para suas mãos, pretas de graxa, cheirando a óleo diesel. Olhou para o macacão desbotado. Olhou para a fotografia na parede. Suspirou de novo. Foi até a pia de metal no canto do galpão e lavou as mãos com sabão de coco. A água saía gelada de uma torneira irregular. Esfregou com a escova de cerdas duras, tentando tirar a graxa das linhas das palmas. Não saiu tudo. Nunca saía. Trocou o macacão por uma camisa xadrez de flanela, vermelho e preto, desbotada nas dobras. Calça jeans azul, simples, botinas de couro marrom, gastas na ponta. Pegou o chaveiro com o pistão de titânio. Olhou uma última vez para o galpão antes de apagar a luz. Trancou a porta com um cadeado antigo e caminhou até a caminhonete. A F1000 estava suja de poeira vermelha. O para-choque tinha amassados. O retrovisor direito estava preso com arame, mas o motor era impecável. Girou a chave. O motor diesel despertou com um ronco grave, constante, saudável.
Elias ajustou o retrovisor e saiu pelo caminho de terra que levava à estrada asfaltada. Enquanto dirigia, a paisagem de Minas Gerais desfilava pela janela. Morros verdes, cercas de arame, gado pastando, céu azul sem nuvens. Ele não ligou o rádio. Preferia o som do motor. Conhecia cada cilindrada, cada tempo de injeção, cada vibração. Aquele motor não tinha segredos para ele, nem mistérios. Mas o motor que Clara ia comprar, aquele tinha, porque ele o havia criado. E depois havia partido. E agora, 12 anos depois, ia reencontrar sua obra. Não sabia se estava pronto. Mas Clara pediu, e para ela ele enfrentaria qualquer coisa, até mesmo seu próprio passado. A cidade grande engoliu a caminhonete de Elias como uma criatura diferente. Prédios de vidro refletiam o sol da tarde. Semáforos, buzinas, gente apressada atravessando faixas de pedestres. Ele dirigia devagar, ignorando as buzinadas impacientes atrás dele. A avenida principal era larga, arborizada com palmeiras imperiais que pareciam soldados em formação, lojas de grife, restaurantes com nomes em francês, bancos com fachadas de mármore. E então ele viu Premium Motors. O prédio era mais vidro que concreto. 3 andares de puro brilho. A fachada espelhada refletia as nuvens como se o céu tivesse descido à terra. Letras cromadas, enormes, flutuavam sobre a entrada. Fonte moderna, minimalista, cara. No estacionamento frontal, carros reluzentes estavam dispostos como joias em vitrine, cada um sobre um tablado giratório iluminado por baixo. Um SUV preto, um conversível vermelho, um sedã prata que praticamente emitia luz própria. Elias estacionou sua F1000 empoeirada ao lado de um BMW novinho. O contraste era gritante. Desligou o motor, respirou fundo, pegou o chaveiro com o pistão de titânio e desceu. O piso do estacionamento era de pedra portuguesa, desenhando ondas perfeitas em preto e branco. Suas botinas de couro, ainda com traços de barro vermelho do sítio, pisaram com um som seco. A porta de vidro deslizou automaticamente com um swoosh suave, quase silencioso, e Elias entrou. O ar-condicionado o atingiu primeiro, gelado, perfumado, um aroma que ele não conseguia identificar, algo entre couro novo e fragrância importada. O chão era de porcelanato polido, tão brilhante que refletia as luzes do teto como um espelho negro. As paredes eram brancas, imaculadas, decoradas com fotografias gigantes de carros em movimento, congelados em curvas impossíveis. No centro do showroom, 3 veículos descansavam sobre plataformas elevadas. Iluminação direcionada, vinda de trilhos no teto, banhava cada carro como se fossem esculturas em museu. Música ambiente tocava baixinho, jazz suave, sem letra, apenas piano, contrabaixo e uma leve escovada de bateria. Ninguém gritava, ninguém corria, tudo era controlado. Os vendedores pareciam saídos de revista. Homens de terno slim fit, sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto. Cabelos com corte moderno, gel na medida. Mulheres de salto alto, blazers ajustados, maquiagem impecável. E então, os olhares. Um vendedor loiro, ajustando a manga do paletó, viu Elias e franziu levemente a testa. Não disse nada, apenas olhou e desviou. Uma vendedora de cabelos presos em coque passou por ele carregando uma pasta de couro. Seu sorriso profissional vacilou por uma fração de segundo. Ela apertou o passo. Elias sentiu o peso de cada olhar. Sua camisa xadrez desbotada, sua calça jeans sem marca, suas botinas gastas. Ele não pertencia àquele lugar, e todos sabiam, mas ele continuou andando. Seus olhos percorreram o showroom, procurando Clara. Passaram pelos sofás de couro branco, pela mesinha de centro, com revistas de automobilismo perfeitamente alinhadas, pela máquina de café expresso italiana reluzente. E então ele a viu. Clara estava ao fundo, ao lado de um carro prata. Ela usava um vestido de trabalho discreto, azul marinho, e segurava uma bolsa pequena contra o corpo. Seus olhos brilhavam, e ao lado dela, com um sorriso que não chegava aos olhos, estava um jovem de terno azul marinho, Leo. Ele tinha uns 28 anos, cabelos castanhos penteados para o lado com generosa quantidade de gel. A barba era desenhada com precisão milimétrica. O terno, justo, marcava ombros que provavelmente viam academia 3 vezes por semana. Usava um relógio que captava a luz, sapatos de couro brilhantes o suficiente para refletir, e um sorriso treinado, do tipo que aparecia em cursos de técnicas de vendas avançadas. Ele segurava um tablet, gesticulando enquanto falava com Clara. Elias começou a caminhar em direção a eles.
O som de suas botinas no porcelanato era diferente do clique-clique dos sapatos sociais. Era um som pesado, terroso, real. Léo percebeu a aproximação. Seus olhos se moveram do tablet para Elias. A avaliação foi instantânea, automática, de cima a baixo, menos de 2 segundos. E então aquele sorriso, condescendente, profissional, distante. Léo se afastou de Clara e caminhou ao encontro de Elias, colocando-se sutilmente entre o velho e o carro. Pois não, meu senhor. A voz era cordial, mas havia algo ali, uma parede invisível. Posso ajudar em algo? Elias parou a 1 metro de distância. Vim ver o carro. Léo piscou, como se processando a informação. Seu olhar derivou novamente para as roupas de Elias, para as botinas, para as mãos calejadas. Entendo. Ele assentiu, ainda sorrindo. A seção de seminovos fica no pátio dos fundos, senhor. Saindo por aquela porta, apontou para o lado oposto e virando à esquerda. Lá o senhor vai encontrar opções mais, procurou a palavra, acessíveis. O tom era educado, mas a mensagem era clara. Você não tem dinheiro para estar aqui. Elias ia responder quando uma voz o interrompeu. Vô! Clara apareceu ao lado de Léo, o rosto iluminado. Correu os últimos passos e abraçou Elias, apertando-o com força. O senhor veio, eu sabia. Ela se afastou, segurando os braços do avô. Vem ver, é lindo demais. Léo piscou novamente, dessa vez genuinamente confuso. Vô, repetiu, baixinho. Clara já estava puxando Elias pela mão, arrastando-o até o carro prata. E que carro! Era um sedã médio, linhas modernas e agressivas. A pintura prata metálica parecia líquida sob as luzes. Os faróis de LED formavam um desenho angular, futurista. As rodas eram de liga leve, com raios que pareciam lâminas. Na grade frontal, o emblema da montadora. E logo abaixo, em letras cromadas pequenas, VTEC Hybrid. Elias parou. Seus olhos não viam mais a lataria. Viam através dela. Viam o projeto. Os cálculos, as noites em claro, as discussões acaloradas, as simulações computacionais, os testes de bancada, viam sua vida. E aí, vô? Clara estava radiante. Não é perfeito? Elias não respondeu imediatamente. Caminhou ao redor do carro devagar, as mãos atrás das costas, os olhos percorrendo cada linha, cada detalhe. Léo os seguia a uma distância educada, ainda processando a informação de que aquele fazendeiro era o avô da cliente. Senhor Elias, é? Léo retomou o sorriso comercial, agora com uma camada extra de esforço. É um prazer. Clara estava me contando que o senhor entende de carros. Elias continuou andando. Não respondeu. O senhor mexe com mecânica? Léo insistiu, a voz subindo meio tom. Elias parou em frente ao capô. Colocou a mão sobre a superfície metálica. Sentiu o calor residual do motor que provavelmente havia sido ligado para demonstração. Moço, sua voz era calma, baixa. Pode abrir o capô para mim, por favor? Léo piscou. Abrir o capô? Isso. Houve uma pausa. Léo olhou para Clara, como se esperasse que ela interviesse. Ela apenas deu de ombros, sorrindo. Senhor Elias. Léo começou, a voz ganhando um tom professoral, condescendente. Eu entendo a curiosidade, mas esse modelo é altamente tecnológico. O capô é carenado, tudo é selado. Não é como os motores antigos que o senhor deve estar acostumado a ver. Elias virou a cabeça lentamente, encarando Léo pela primeira vez. Seus olhos eram claros, penetrantes. Havia algo ali que fez Léo dar um passo atrás involuntariamente. Mesmo assim, abre para mim. Não foi um pedido. Léo engoliu seco. Claro, sem problema. Ele se abaixou procurando a alavanca de abertura do capô no lado do motorista. Encontrou. Puxou. Clique. Elias levantou o capô com um movimento firme. E ali estava. O coração do VTEC. A primeira coisa que a maioria das pessoas veria seria uma cobertura plástica preta, com o logo da montadora em relevo. VTEC Hybrid System. Tudo limpo, simétrico, desenhado para impressionar em fotos de catálogo. Mas Elias via além. Seus olhos se moveram rapidamente, identificando componentes, traçando linhas imaginárias, calculando espaços, medindo clearances. O motor era um 4 cilindros em linha, com o sistema híbrido integrado. O motor elétrico ficava entre o motor a combustão e a transmissão. Bateria de íons de lítio embaixo do banco traseiro. Ele se inclinou procurando e encontrou. Seu rosto se fechou. Lá estava, do lado direito do bloco, próximo ao coletor de escape. Uma mangueira de borracha reforçada, preta, conectando o sistema de arrefecimento do inversor do motor elétrico. Mas ela estava perto demais do coletor que, em operação, chegaria facilmente a 400 graus Celsius. Elias apertou os olhos, estendeu a mão apontando. Essa mangueira aqui.
do sistema de arrefecimento do inversor. Léo se aproximou, olhando sem entender. Sim, ela está muito perto do coletor de escape. Léo soltou uma risada curta, nervosa. Senhor Elias, com todo respeito, isso aqui é um projeto alemão, testado por milhares de horas, certificado por institutos internacionais. Não é um... Ele procurou uma analogia. Um motor de Fusca que o senhor conserta na garagem. Elias não tirou os olhos da mangueira. Não é questão de ser simples ou complexo. Sua voz era técnica, precisa. É uma questão de física, dilatação térmica, degradação de polímeros sob calor contínuo. Essa mangueira vai ressecar e rachar em menos de 50.000 quilômetros. Léo revirou os olhos discretamente. Senhor, eu garanto que... Quanto custa trocar isso quando estourar? A pergunta pegou Léo de surpresa. Como? A mangueira? Quando ela estourar? E ela vai estourar. Quanto vai custar para trocar? E a central eletrônica que vai fritar junto? Quanto? Léo cruzou os braços. O sorriso já não estava mais lá. Senhor Elias, o senhor está confundindo sua neta e, francamente, atrapalhando a venda. Se não for comprar, peço que aguarde na recepção. Temos café e revistas. Clara tocou o braço do avô. Vô, tem certeza? Talvez seja só... Elias segurou a borda do capô com as duas mãos. A firmeza do movimento fez Léo parar de tentar fechá-lo. Rapaz, a voz de Elias mudou, perdeu a suavidade, ganhou décadas de autoridade. Um bom engenheiro não respeita a marca, respeita as leis da física. E elas estão sendo violadas aqui. Léo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Engenheiro? Ele deixou escapar uma risada incrédula. O senhor é... engenheiro? Elias não respondeu. Apenas continuou olhando para a mangueira, para sua criação desfigurada, para o erro que ele sabia que estaria ali, e que, aparentemente, ninguém mais via. Léo deu 2 passos para trás, as mãos nos quadris, a cabeça inclinada com aquele sorriso que não era bem um sorriso. Era algo entre piedade e diversão. Engenheiro? Ele repetiu a palavra, saboreando-a. Certo. E o senhor se formou onde? Na Universidade da Vida. Houve uma risada abafada vinda da esquerda. Elias virou a cabeça. Outro vendedor, mais jovem que Léo, magro, de óculos de armação grossa, observava a cena encostado em uma mesa de atendimento. Ele tampou a boca com a mão, mas seus ombros tremiam. Clara sentiu as bochechas queimarem. Moço, por favor, meu avô só está preocupado. Claro, claro. Léo levantou as mãos em gesto conciliador, mas o tom era tudo menos conciliador. Eu entendo, ele quer te proteger. É lindo, na verdade. Muito fofo. Fofo. A palavra pairou no ar como insulto. Elias fechou o capô com um movimento controlado. Não bateu, não fez barulho desnecessário, apenas colocou de volta no lugar, com a precisão de quem conhece o peso exato de cada componente. Ele se virou para Léo. Rapaz, eu não estou inventando. Essa mangueira vai falhar. É um erro de projeto. Ou melhor, ele fez uma pausa, os olhos estreitando. É um corte de custos mal feito. Léo cruzou os braços, a postura agora defensiva. Senhor Elias, com todo o respeito, e a forma como disse respeito, deixava claro que havia muito pouco dele. O senhor está falando de uma montadora que existe há mais de 100 anos, que tem centenas de engenheiros, PhDs, mestres, gente que passou a vida inteira estudando isso. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Elias. E o senhor acha sinceramente que eles não pensaram nisso? Que o senhor, enfatizou a palavra com condescendência, aqui em 5 minutos, achou um erro que centenas de especialistas não viram. Elias não recuou. Eles viram, só não se importaram. A resposta pegou Léo desprevenido. Por um segundo algo passou em seus olhos. Dúvida, raiva, mas ele se recompôs rápido. Tá bom. Léo soltou uma risada seca. Tá bom. Então o senhor é mais esperto que a engenharia alemã inteira. Entendi. Ele se virou para Clara, mudando completamente o tom. Agora era todo simpatia. Clara, querida, olha, eu entendo. Família é família, mas a gente não pode tomar decisões de compra baseadas em... Procurou a palavra certa. Achismos, né? O senhor, seu avô, tem boa intenção, tenho certeza, mas ele não entende de tecnologia moderna. Sem ofensa. Sem ofensa. A muleta verbal de quem sabe que acabou de ofender. Clara olhou para o avô. Elias estava imóvel, as mãos ao lado do corpo, a expressão fechada. Ela conhecia aquela expressão. Era a mesma de quando ele consertava algo complicado e alguém sugeria dar umas marteladas para ver se resolve. Paciência forçada. Silêncio eloquente. Vô, ela começou baixinho. Tudo bem, meu anjo. Elias tocou o ombro dela. Suave. Mas eu preciso que você me ouça. Só dessa vez. Léo revirou os olhos de forma tão exagerada que chegou a ser teatral. Senhor Elias, olha, vou ser direto com o senhor, porque eu respeito o senhor.
Outra vez aquela palavra. O senhor não tem capacidade técnica para avaliar esse motor. Esse motor é complexo demais para o senhor. Ele falou devagar, separando as sílabas, como se explicasse para uma criança. Isso aqui não é um carburador. Não é correia dentada, não é vela de ignição. Isso aqui é injeção direta de terceira geração, com sistema híbrido integrado, gerenciamento eletrônico multinível, regeneração de energia cinética. Ele continuou, despejando termos que claramente havia decorado de algum manual. Elias o deixou falar. Quando Léo terminou, ofegante, Elias perguntou calmamente: "E qual a pressão de injeção do sistema?" Léo piscou. "O quê?" "A pressão do sistema de injeção direta que você acabou de mencionar." "Quantos bar?" Silêncio. Isso é informação técnica avançada." 2.500 bar, Elias disse, como quem informa a hora. "O sistema opera em ciclo Varga, com 2 injeções por tempo de admissão. A primeira em 500 bar para pré-mistura, a segunda em 2.500 para a combustão principal." A certeza na voz de Elias fez Léo hesitar. "Ciclo Varga." Ele franziu a testa. "Nunca ouvi falar." "É o nome técnico." Elias apontou para o capô. "Tá escrito ali, VTEC. O V é de Varga." Léo soltou uma gargalhada genuína agora. "Ah, tá. Entendi." Ele olhou ao redor procurando plateia. "O senhor acha que a montadora batizou o motor com o nome do senhor? Que fofo!" O vendedor de óculos se aproximou curioso. "Que foi?" "Nada, nada." Léo estava claramente se divertindo agora. "O senhor aqui," apontou para Elias como se apresentasse atração de circo, "acha que inventou o motor?" O de óculos arregalou os olhos. "Inventou?" "É." Léo estava em êxtase. "Ele acha que o V em Vitec é do nome dele, Varga? Batizaram o motor em homenagem a ele." Risadas. Não altas, não escandalosas, mas risadas. Aquelas risadas educadas, abafadas, que são piores que gargalhadas, porque são calculadas, controladas, cruéis. Clara sentiu lágrimas picarem os olhos. "Parem." Ela disse, mas a voz saiu fraca. Elias colocou a mão no ombro dela novamente. "Calma, meu anjo." "Senhor Elias." Léo se aproximou. Já não havia nem o fingimento de respeito. "Vou te dar um conselho. De graça. Foca na cor do carro. Prata, tá bom? Tem em azul também, isso o senhor consegue escolher. Motor, freio, suspensão. Deixa pra quem entende, beleza?" Cada palavra era uma lâmina. Um homem de terno cinza, mais velho, talvez 50 e poucos anos, se aproximou do grupo. Tinha uma postura diferente, mais autoritária. Uma pasta de couro debaixo do braço. "Algum problema aqui, Léo?" "Nada demais, senhor Brandão." Léo se recompôs instantaneamente, a postura mudando para algo mais profissional. "Só um mal-entendido." Brandão olhou para Elias. A avaliação foi a mesma. Rápida. Sentença imediata. "Mal-entendido? O senhor aqui..." Léo baixou a voz, mas não o suficiente. "Tá tentando convencer a neta a não comprar, dizendo que tem defeito no carro, que ele entende de engenharia." Brandão suspirou. O tipo de suspiro de quem já viu essa cena 1000 vezes. "Entendo." Ele se virou para Elias. O tom era firme, mas educado. "Senhor, eu sou o gerente desta unidade. Compreendo a preocupação com sua neta, mas preciso que entenda que fazemos vendas sérias aqui. Não podemos ter interferências baseadas em opiniões pessoais." "Não é opinião," Elias disse. "É um fato técnico, senhor." Brandão tirou os óculos, limpou com um lenço, recolocou. O gesto ensaiado de quem quer ganhar tempo para não perder a paciência. Essa montadora vendeu 3 milhões desses carros no mundo todo. 3 milhões. Se houvesse algum defeito, o senhor não acha que já teriam descoberto? "Ainda não deu tempo," Elias respondeu. "O problema aparece depois de 50.000 quilômetros. O carro foi lançado há menos de 2 anos. Brandão colocou a mão no ombro de Elias. Não foi agressivo. Foi pior. Foi paternal, condescendente. "Olha, sei que a tecnologia assusta, principalmente na sua idade, mas precisa confiar nos especialistas. O mundo mudou. As coisas são mais complexas agora. Na sua idade." Clara fechou os olhos. Vamos embora." "Não," Elias disse firme. "Não antes de você entender o risco." Léo bufou, impaciente. "Senhor, sinceramente, o senhor tá fazendo papel de bobo. Tá constrangendo sua neta." Olha o rosto dela. E era verdade. Clara estava vermelha, os olhos marejados, as mãos tremendo. Elias olhou para ela, e algo dentro dele tremeu. Talvez Léo estivesse certo. Talvez ele devesse calar a boca. Deixar ela comprar o carro. Torcer para que a mangueira durasse. Torcer para que os contadores tivessem usado uma borracha melhor do que ele temia. Talvez. Mas então seus olhos voltaram para o capô, para o motor ali dentro, para sua criação mutilada. "Clara." Ele segurou as mãos dela. "Confia em mim.
Só dessa vez, ela assentiu, engolindo o choro. Elias se virou para Brandão. Eu sei do que estou falando. Sei. Brandão já estava perdendo a paciência. E qual é a sua formação, senhor? Varga, Elias Varga. Senhor Varga, qual sua formação? Engenharia Mecânica, MIT, PhD em Termodinâmica Aplicada, Caltech. Houve um silêncio. Léo foi o primeiro a reagir, com outra risada. MIT, ele repetiu, incrédulo. Caltech, claro. E eu sou formado em Harvard. O vendedor de óculos riu junto. Brandão apenas suspirou, cansado. Senhor Varga, não sei que jogo o senhor está jogando, mas não é jogo. Mas eu vou ter que pedir que se retire. O senhor está perturbando minha equipe e meus clientes. Elias não se moveu. Eu não vou deixar minha neta comprar um carro com defeito. Não, tem. Defeito? Léo praticamente gritou, perdendo a compostura. O senhor que está inventando, porque não aceita que não entende. Léo, por favor. Brandão levantou a mão pedindo calma. Depois voltou para Elias. Senhor Varga, última vez. Educadamente, retire-se, ou eu chamo a segurança. O showroom inteiro estava olhando agora. Outros clientes, outros vendedores, uma recepcionista atrás do balcão de vidro, todos vendo o velho de camisa xadrez sendo expulso. Clara puxou o braço do avô. Vô, por favor, vamos. Elias respirou fundo, olhou para o carro uma última vez, depois olhou para a neta, e algo dentro dele cedeu. Tá bom, ele disse baixinho. Tá bom. Ele começou a se virar. Léo soltou um suspiro de alívio teatral. Finalmente. Obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Elias deu 3 passos em direção à saída, mas então parou. Virou-se novamente. Só mais uma coisa. Léo revirou os olhos. O que, senhor? Quem é o responsável técnico da oficina aqui? Brandão franziu a testa. Por quê? Porque ele vai entender. Ele vai ver o problema. Léo soltou uma risada de descrença. O Macedo? O senhor quer falar com o Macedo? Se ele é o responsável técnico, sim. Brandão e Léo trocaram olhares. Havia algo ali. Cumplicidade? Diversão? Tudo bem, Brandão disse, um sorriso perigoso nos lábios. Vamos chamar o Macedo. Só para acabar com essa palhaçada de uma vez, ele pegou um rádio do cinto. Macedo, pode vir ao showroom? Rapidinho. A resposta veio chiada pelo rádio. Tô com as mãos sujas, chefe. Sem problema. É importante. Tá bom. 2 minutos. Brandão desligou o rádio e cruzou os braços, olhando para Elias com desafio. Vamos ver, senhor Varga. Vamos ver. Léo estava sorrindo também. Aquele sorriso de quem sabe que está prestes a testemunhar a derrota final de um oponente. Macedo é mecânico há 30 anos, senhor Elias. 30. Se tiver algum problema nesse motor, ele sabe. Ótimo. Elias disse, a voz ainda calma. Então, vamos esperar. Clara segurou a mão do avô, apertando com força. O showroom voltou ao seu ritmo. Outros vendedores retomaram conversas. Clientes voltaram a olhar carros, mas todos lançavam olhares de relance para aquele grupo estranho ao lado do Vitec Prata, o velho de roupa simples, os vendedores de terno, atenção palpável, esperando. E então, vindo dos fundos através de uma porta que dava para a oficina, surgiu uma figura. Macedo. Macedo não parecia pertencer ao showroom reluzente. Ele tinha uns 55 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, rosto marcado por rugas que vinham mais do sol que da idade. Usava um macacão azul escuro da montadora, com o logo bordado no peito, mas a peça estava manchada de graxa fresca. Suas mãos eram grandes, os dedos grossos, as unhas com aquela linha escura permanente que nenhum sabão tira completamente. Mãos que conheciam metal, que conheciam torque, que conheciam motores. Ele limpava os dedos em um pano enquanto atravessava o showroom, as botas com biqueira de aço fazendo um som pesado no porcelanato polido. Quando viu Elias, algo passou em seus olhos. Reconhecimento, não de pessoa, de tipo, um olhar para as mãos calejadas, para as botinas gastas, para a postura, igual. Chamou o chefe. Macedo parou ao lado de Brandão guardando o pano no bolso. Sim, Macedo. Brandão apontou para Elias com um gesto casual, quase desdenhoso. O senhor aqui está dizendo que o Vitec tem um defeito de fábrica, um problema sério. Você que trabalha com esses motores todo dia já viu alguma coisa? Macedo franziu a testa, olhando para Elias com genuína curiosidade. Que tipo de defeito? Antes que Elias pudesse responder, Léo se adiantou. Ele acha que a mangueira do arrefecimento do inversor vai estourar. O tom era de quem relata uma piada, por causa do calor do coletor. Macedo não riu. Ele olhou para o carro, depois para Elias. O senhor mexe com mecânica? Mexo. Elias respondeu simples. Há quanto tempo? 52 anos. O número pairou no ar. Macedo assentiu devagar,
processando. 52 anos não era pouca coisa. Não era hobby de fim de semana. Pode me mostrar o que o senhor viu? Léo soltou um som de impaciência. Macedo, sinceramente, a gente tem coisa melhor para fazer do que... Mostra. Macedo repetiu, agora olhando para Elias, ignorando Léo completamente. Elias se aproximou do carro. Macedo o acompanhou. Pode abrir o capô de novo? Elias perguntou. Macedo se abaixou, puxou a alavanca interna. Clique. Levantou o capô e o travou com a haste de sustentação. Elias apontou sem tocar. Ali, lado direito do bloco, a mangueira de borracha reforçada, a preta. Ela conecta o radiador auxiliar ao sistema de resfriamento do inversor do motor elétrico. Macedo se inclinou, seguindo a linha do dedo de Elias. Tô vendo. Olha a distância dela para o coletor de escape. Macedo estreitou os olhos, pegou uma lanterna do bolso, todo mecânico bom anda com uma, e iluminou o ponto. Ficou em silêncio por uns bons 20 segundos. 4 centímetros, talvez 4,5. Ele murmurou mais para si mesmo que para os outros. Isso, Elias confirmou. 4 centímetros entre uma fonte de calor de 400 graus e uma mangueira de borracha EPDM. Macedo piscou. EPDM? O senhor sabe o material. Etileno propileno dieno. Elias recitou como quem diz bom dia. Resistência térmica nominal de 150 graus Celsius. Boa para a maioria das aplicações, mas não para calor radiante contínuo dessa intensidade e proximidade. Macedo se afastou do motor, olhando para Elias com uma expressão diferente agora. Não era mais curiosidade, era atenção. O senhor trabalhou em oficina? Trabalhei, entre outras coisas. Macedo voltou para o motor, agora examinando com mais cuidado. A mangueira é especificada pela fábrica. Deve ter alguma proteção térmica, não? Deveria. Elias se aproximou também, apontando novamente. O projeto original tinha um escudo térmico de cerâmica aqui. Seu dedo traçou uma linha imaginária entre a mangueira e o coletor. E a mangueira era de silicone de alta temperatura, não EPDM. Como o senhor sabe disso? Macedo perguntou, virando-se completamente para encará-lo. Elias hesitou, por apenas uma fração de segundo. Experiência. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. Léo, que havia ficado em silêncio até então, explodiu. Isso é ridículo! Ele se aproximou, gesticulando com as mãos. Macedo, você vai acreditar nesse cara? Ele está inventando. Escudo de cerâmica, projeto original, como ele saberia disso? Macedo não respondeu imediatamente. Ele estava olhando para a mangueira novamente, a lanterna ainda acesa. Quantos desses motores a gente já revisou aqui, Macedo? Léo pressionou. Quantos? 50? 100? Algum apresentou esse problema? Não, Macedo admitiu. Mas nenhum chegou aos 50 mil ainda. A resposta pegou Léo desprevenido. O quê? Nenhum chegou aos 50 mil. Macedo repetiu, agora olhando para Léo. O modelo foi lançado faz 1 ano e meio. A maioria dos carros que a gente atende aqui tem entre 10 e 20 mil rodados. Brandão se aproximou, o rosto franzido. E daí, Macedo? Você está sugerindo que o senhor aqui pode estar certo? Macedo coçou a nuca, deixando uma mancha de graxa nos cabelos grisalhos. Tô dizendo que é plausível. Degradação de borracha por calor radiante não é instantânea. Leva tempo. Ciclos de aquecimento e resfriamento. 50 mil quilômetros seria um prazo razoável para começar a ver ressecamento. Léo abriu a boca, mas Macedo continuou. E outra coisa, ele apontou para a mangueira. Eu sempre achei que essa montagem era apertada demais. Meio esquisito. Eles geralmente dão mais clearance, mais folga. Meio esquisito? Léo estava incrédulo. Macedo, isso é engenharia alemã. Tudo é calculado. É calculado para custo também. Elias disse, a voz calma, mas firme. Mangueira de silicone de alta temperatura custa 7 vezes mais que EPDM. Escudo de cerâmica adiciona complexidade de montagem, tempo, dinheiro. Ele olhou para Macedo. Aposto que na linha de montagem, isso aqui economiza uns 2 minutos por veículo e uns $50 em peças. Macedo assentiu devagar. Faz sentido. Não faz. Léo estava perdendo o controle agora. Não faz sentido nenhum. A gente vendeu centenas desses carros. Se tivesse problema, a montadora saberia. Eles fazem recall. Eles não arriscam. Arriscam sim, Elias disse, e havia algo na voz dele agora. Algo pesado, cansado. Quando o departamento financeiro convence a engenharia de que o risco é aceitável, de que os custos de recall futuro são menores que os custos de produção atuais, de que as falhas vão aparecer depois do período de garantia. Ele falou com uma amargura que fez até claro
Clara olhar para ele com surpresa. Isso é teoria da conspiração. Brandão cruzou os braços. O senhor está acusando uma montadora global de sabotagem deliberada. Não é sabotagem, Elias corrigiu. É ganância disfarçada de eficiência. Macedo estava olhando para Elias de uma forma estranha agora. O senhor... Ele começou hesitante. O senhor trabalhou em montadora? Trabalhei. Qual? Elias não respondeu imediatamente. Várias. A resposta era evasiva, e todos perceberam. Léo soltou uma risada sem humor. Claro, várias. Deixa eu adivinhar. Todas as grandes, né? Ferrari, Mercedes, BMW. Sim, o sim foi tão direto, tão desprovido de emoção, que Léo parou de rir. O quê? Trabalhei em todas essas. Elias disse olhando diretamente para Léo. E em outras? Houve um silêncio constrangedor. Brandão foi o primeiro a reagir, com um sorriso condescendente. Senhor Varga, com todo respeito, isso soa um pouco fantasioso. Não precisa acreditar. Elias deu de ombros. Mas a mangueira vai estourar mesmo assim. Macedo se afastou do carro, limpando as mãos no pano novamente. Olha, senhor Varga, é? Elias assentiu. Eu entendo sua preocupação. E tecnicamente o que o senhor falou faz sentido. Mas como o Brandão disse, isso seria um problema grave. Se fosse real, a fábrica saberia. A fábrica sabe, Elias insistiu. E mesmo assim venderia? Macedo balançou a cabeça. Isso não faz sentido financeiro. Um recall custaria milhões. Um recall em 2 ou 3 anos, quando a maioria dos carros estiver fora da garantia, custa menos, Elias explicou. E se só 15% dos veículos apresentarem a falha, muitos donos vão pagar do próprio bolso. A montadora economiza na produção e transfere o custo para o consumidor. A explicação era tão detalhada, tão específica, que até Léo ficou em silêncio. Macedo coçou o queixo, pensativo. É uma teoria interessante, mas continua sendo uma teoria. Não é teoria, Elias disse. Eu posso provar. Brandão soltou um riso curto. Provar como, senhor? Teste de temperatura. Elias apontou para o carro. Liga o motor. Deixa em marcha lenta por 15 minutos. Depois mede a temperatura superficial da mangueira com um termômetro infravermelho. Garanto que vai passar de 120 graus. Repete isso 100, 200 vezes, simulando o uso real, e a mangueira vai começar a rachar. Macedo mordeu o lábio inferior. A gente tem o termômetro infravermelho na oficina? Macedo. Brandão interrompeu a voz dura. Você não vai fazer isso. Por que não? Macedo se virou para o chefe. 15 minutos. A gente testa e tira a dúvida. Por quê? Brandão falou devagar como se explicasse para alguém lerdo. Isso é perda de tempo. E mais, se algum cliente ver que estamos testando defeitos em um carro zero, ninguém mais compra nada aqui. Mas se tiver defeito mesmo, não tem defeito. Léo explodiu. Pelo amor de Deus, Macedo, você vai acreditar em um velho maluco que apareceu aqui do nada? Clara deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Não fala assim do meu avô. Clara, desculpa, mas... Léo tentou suavizar, mas ela o cortou. Meu avô sabe do que está falando. Ele esqueceu mais sobre motores do que você vai aprender na vida inteira. Clara, Elias tocou o braço dela, suave. Tudo bem. Não tá tudo bem, vô. Ela estava tremendo, a voz embargada. Eles estão te tratando como se o senhor fosse... Como se... Ela não terminou, mas não precisava. Macedo olhou para a neta defendendo o avô, para o velho de mãos calejadas que falava de termodinâmica como quem recita poesia. E algo nele mudou. Brandão, ele disse a voz firme. Eu vou fazer o teste. Macedo, 15 minutos. Macedo repetiu. Se não der nada, a gente esquece isso. Mas se o senhor Varga tiver razão, a gente tem um problema sério. Brandão abriu a boca para protestar, mas então olhou ao redor. Outros clientes estavam observando. A discussão estava chamando atenção demais. Ele apertou os lábios. Tá bom, mas na oficina, longe dos clientes. Combinado. Macedo se virou para Elias. O senhor pode acompanhar? Elias assentiu. Léo soltou um bufo de indignação. Isso é ridículo, completamente ridículo. Mas ninguém estava mais ouvindo ele. Macedo já estava abrindo a porta do motorista, entrando no VTEC prata. Girou a chave. O motor acordou com um sussurro quase inaudível. Híbrido, suave, perfeito. Elias ouviu o som e sentiu algo apertar no peito. Ele conhecia aquele som, cada nota, cada frequência, porque ele o havia criado. A oficina era um mundo diferente do showroom, onde lá tudo era vidro e luz, aqui era concreto e metal. O cheiro de graxa misturado com solvente pairava pesado no ar, ferramentas penduradas em painéis perfurados,
cobriam as paredes. Elevadores hidráulicos sustentavam carros em diferentes estágios de manutenção. O som era constante. Chaves de impacto pneumáticas soltando rajadas metálicas. O assobio de ar comprimido. Rádio tocando sertanejo ao fundo, quase inaudível sob o barulho das máquinas. Macedo dirigiu o VTEC prata para dentro, estacionando sobre uma das plataformas de elevação. Elias, Clara, Léo e Brandão seguiram atrás. 2 mecânicos mais jovens, ambos de macacão azul, ergueram os olhos do trabalho, curiosos. Não era comum o gerente e um vendedor virem até a oficina, muito menos com um velho de camisa xadrez e uma moça de vestido social. Podem continuar trabalhando, Macedo disse desligando o motor do carro. É só um teste rápido. Ele saiu, deixou o capô aberto e foi até um armário metálico no canto. Abriu, revelando dezenas de ferramentas organizadas com precisão militar. Pegou um termômetro infravermelho, amarelo e preto, digital, profissional. Vou fazer a medição inicial antes de ligar. Ele explicou mais para Elias que para os outros, para ter uma base de comparação. Elias assentiu aprovando. Macedo apontou o termômetro para a mangueira em questão, apertou o gatilho, o visor digital piscou. 28 graus, temperatura ambiente. Anotou em um bloco de papel que tirou do bolso. Depois apontou para o coletor de escape. 26 graus. Ok. Guardou o bloco e olhou para Elias. Agora eu ligo e deixo em marcha lenta por 15 minutos. Certo? Certo, Elias confirmou. Mas deixa acelerar 2, 3 vezes durante esse período, para simular uso real. Variação de temperatura é pior que calor constante. Macedo piscou, surpreso com o nível de detalhe. Faz sentido, ele murmurou. Léo revirou os olhos encostado em uma bancada de trabalho, os braços cruzados. Isso é ridículo. A gente está perdendo tempo. Então sai, Clara disse, seca. Ninguém pediu para você ficar. Léo abriu a boca indignado, mas Brandão levantou a mão, pedindo silêncio. Vamos acabar logo com isso. Macedo entrou no carro novamente, girou a chave. O motor híbrido acordou com aquele sussurro característico, quase silencioso, apenas uma vibração sutil, mais sentida que ouvida. Ele deixou em marcha lenta, depois acelerou. 1, 2, 3 vezes. O motor respondeu com um ronco controlado, civilizado. Voltou à marcha lenta. O relógio na parede marcava 14h37. Elias se aproximou do motor aberto, as mãos atrás das costas, observando, não tocando, apenas observando. Seus olhos percorriam cada componente como quem lê um livro conhecido. Ali estava o bloco de alumínio que ele havia especificado. Liga A380, balanceada para peso e resistência térmica. As bielas de titânio, os pistões com revestimento de cerâmica na cabeça para reduzir transferência de calor. Cada peça era uma memória. Quantas noites ele havia passado nos laboratórios do MIT, calculando a geometria ideal da câmara de combustão? Quantos protótipos havia destruído em testes de bancada até encontrar o ponto perfeito? E ali, bem no centro, integrado ao conjunto, o motor elétrico. Compacto, poderoso, sincronizado com o motor a combustão através de um sistema de gerenciamento que ele próprio havia. Quanto tempo já? Léo perguntou impaciente. Macedo olhou para o relógio. 3 minutos. Mais 12 para ir. Léo bufou. Perfeito. Clara se aproximou do avô baixinho. Vô, o senhor tem certeza? Elias olhou para ela. Seus olhos, tão seguros ao analisar o motor, agora mostravam algo diferente. Cansaço? Tristeza? Tenho, meu anjo. Ele tocou o rosto dela com a mão calejada. Eu queria estar errado, mas não tô. Macedo acelerou o motor novamente. O som subiu, o coletor começou a brilhar com um calor invisível, mas palpável. Depois, voltou à marcha lenta. Um dos mecânicos jovens, um rapaz moreno de cavanhaque, se aproximou. Macedo, o que tá rolando? Teste de temperatura, Rodrigo. Macedo respondeu, sem tirar os olhos do motor. Por quê? Porque o senhor ali, apontou para Elias com o queixo, acha que a mangueira do inversor está muito perto do coletor. Rodrigo olhou para Elias, depois para a mangueira. Tá meio apertado mesmo, né? Léo soltou um som de impaciência. Tá meio apertado porque foi projetado assim. Engenheiros com PhD, gente, não o tiozão da feira. Rodrigo ergueu as mãos em rendição. Calma, moço. Era só uma observação. Mas a fala de Léo fez algo se acender nos olhos de Macedo. Ele se virou para Elias. O senhor disse que tem PhD, né? Quando Léo estava zoando. O senhor disse que tinha PhD. Elias hesitou. Disse, em termodinâmica. Isso, pelo Caltech. Sim. Macedo coçou a cabeça, deixando mais uma mancha de graxa nos cabelos. Caltech é tipo universidade de elite, né? Difícil de entrar. É, Elias confirmou sem emoção. E o senhor fez PhD lá? Fiz. Quando?
A pergunta pegou Elias desprevenido. Faz tempo. Quanto tempo? Por que a curiosidade? Elias desviou. Macedo olhou para ele com aquela expressão que mecânicos veteranos têm, aquela que diz: eu sei quando alguém está escondendo algo, porque o senhor fala de motor como quem projetou, não como quem conserta. O silêncio que seguiu foi pesado. Léo soltou uma risada nervosa. Macedo, para com isso. Você está entrando na fantasia dele. Mas Macedo não desviou o olhar de Elias. O senhor projetou motores? Profissionalmente? Elias respirou fundo. Sim. Para quem? Várias empresas. Quais? Macedo, que interrogatório é esse? Brandão interveio, desconfortável. Mas Macedo levantou a mão, pedindo silêncio, ainda olhando para Elias. Quais empresas, Sr. Varga? Elias olhou para o motor, depois para Macedo. Ford, GM, Fiat, Ferrari, Mercedes. Ele fez uma pausa. Entre outras. Léo explodiu em gargalhada. Agora virou comédia. Ferrari. Ele projetou para Ferrari. Cara, chega. Ele estava quase dobrando de rir. Eu não aguento mais. Isso é delírio. Mas Macedo não ria. Ele estava olhando para Elias com uma intensidade diferente. Quando o senhor trabalhou para Ferrari? Anos 90. Elias respondeu cansado. Projeto de propulsão para a Fórmula 1. Consultoria. O senhor morou na Itália? Não, na Alemanha. Eu coordenava de lá. Macedo deu um passo atrás como se tivesse levado um soco. Alemanha. Ele repetiu, baixinho. Algo estava acontecendo na cabeça dele. Conexões sendo feitas. Macedo, sério? Léo estava incrédulo. Você tá acreditando? Macedo não respondeu. Foi até o armário, pegou um tablet velho empoeirado. Ligou. Esperou o sistema inicializar. Quanto tempo já? Brandão perguntou, querendo mudar de assunto. Macedo olhou para o relógio sem realmente ver. 8 minutos. Mais 7. Mas sua atenção estava no tablet. Ele digitava algo. Buscava algo. Léo se aproximou, curioso apesar de si mesmo. O que você está fazendo? Macedo não respondeu. Seus dedos grossos e sujos de graxa deslizavam pela tela com dificuldade. Ele digitava, apagava, digitava de novo. E então parou. Seu rosto ficou pálido. Não acredito. Ele murmurou. O quê? Léo tentou ver a tela, mas Macedo se afastou. Ele olhou para Elias. Depois para a tela. Depois para Elias novamente. Varga. Ele disse a voz estranha. Elias Varga. Sim, Elias respondeu sabendo o que vinha. Tem um engenheiro com esse nome. Macedo virou o tablet, mostrando uma página da Wikipedia em inglês. A foto era antiga, meio pixelizada, mas era inconfundivelmente Elias. Mais jovem, talvez 20 anos atrás. Cabelos ainda escuros, sem as rugas profundas, mas os mesmos olhos argutos. E o título da página, Elias Varga, Automotive Engineer. Léo arrancou o tablet da mão de Macedo, lendo em voz alta, incrédulo. Elias Varga, nascido em 1955, é um engenheiro mecânico brasileiro-americano conhecido por contribuições revolucionárias em sistemas de propulsão híbrida. Ele parou, as palavras se recusando a sair, incluindo o desenvolvimento do ciclo Varga de injeção em alta pressão. Ele olhou para Elias, depois para a tela, depois para Elias novamente. Não, não pode ser. Macedo pegou o tablet de volta lendo mais. Trabalhou para Ford, General Motors, Ferrari Escuderia, Mercedes-Benz AMG. Ele ergueu os olhos. Meu Deus, é verdade. É tudo verdade. Brandão se aproximou, arrancando o tablet das mãos de Macedo. Leu, releu. Seu rosto passou de ceticismo para choque. Isso é real. Clara estava sorrindo, os olhos brilhando de orgulho. Eu tentei avisar. Rodrigo, o mecânico jovem, se aproximou também, lendo por cima do ombro de Brandão. Cara, ele ganhou 3 prêmios internacionais, tem um monte de patentes. Ele olhou para Elias com reverência. O senhor é tipo uma lenda. Léo estava imóvel, o rosto vermelho, não de raiva, de vergonha. Todas as piadas, todas as humilhações, todas as risadas, para um homem que havia projetado motores para a Ferrari. Léo começou, mas a voz falhou. Macedo se aproximou de Elias, estendendo a mão. Tinha graxa nos dedos, mas não se importou. Senhor Varga, me desculpe, sinceramente. Se eu soubesse... Elias apertou a mão dele firme. Você não tinha como saber. E mesmo que soubesse, deveria acreditar pela lógica do argumento, não pela autoridade de quem fala. A resposta simples, humilde, fez Macedo respeitar o homem ainda mais. O alarme do celular de Macedo tocou. 15 minutos. Já deu o tempo, ele disse, pegando o termômetro infravermelho com mãos que tremiam levemente.
rapidamente. Todos se aproximaram do motor, até Léo, ainda em estado de choque. Macedo apontou o termômetro para a mangueira. Apertou o gatilho. O número apareceu no visor digital. 134 graus. Macedo leu em voz alta, incrédulo. Apontou para o coletor de escape. 427 no coletor. Ele abaixou o termômetro, olhando para a mangueira com uma expressão mista de horror e fascínio. O senhor estava certo. Tá muito quente, muito além da especificação. EPDM aguenta até 150, no máximo, Elias disse calmamente. Mas isso em uso eventual. Submeter a borracha a 130 graus constantemente, com picos maiores em acelerações, vai degradar a estrutura molecular. Rachaduras microscópicas, perda de elasticidade e, eventualmente, ruptura, Macedo completou. Elias assentiu. Brandão estava pálido. Isso significa que todos os carros, todos com essa configuração, Elias confirmou. Que eu imagino que seja a maioria, a menos que tenham corrigido nas versões mais recentes. Léo tinha a cabeça entre as mãos. A gente vendeu centenas, que eventualmente vão ter problema, Elias disse. Não havia satisfação na voz, apenas tristeza. E quando a mangueira estourar, o inversor vai superaquecer, a central eletrônica vai fritar, o carro vai parar. E se a pessoa estiver em uma rodovia em alta velocidade, ele não precisou completar. Todos entenderam. Clara tocou o braço do avô. Vô, por que eles fizeram isso? Se o senhor projetou o motor, por que mudaram? Elias fechou os olhos. Porque eu projetei pensando em segurança, e eles fabricaram pensando em lucro. Macedo desligou o motor. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O que a gente faz agora? Rodrigo perguntou a voz pequena. Brandão esfregou o rosto com as mãos. Eu preciso ligar para a regional, e eles vão ligar para a fábrica. Ele olhou para Elias. Senhor Varga, eu preciso que o senhor... Cristo, eu nem sei o que pedir. Desculpas parecem insuficientes. Não precisa de desculpas, Elias disse. Precisa de recall. Mas... Léo finalmente falou, a voz rouca. Como o senhor sabia? Especificamente, como sabia que ia ser essa mangueira, nesse ponto exato? Elias olhou para o motor uma última vez. Por que eu briguei? Sua voz era baixa, carregada de emoção. Briguei com a diretoria quando eles sugeriram a mudança. Mostrei os cálculos, mostrei os riscos. Mas os contadores mostraram a economia. $53 por veículo. 2 minutos de tempo de montagem economizados. Ele passou a mão pela testa, cansado, e eles escolheram os $53. E o senhor se aposentou por causa disso, Macedo disse. Não era pergunta, era compreensão. Me aposentei porque cansei de perder essas brigas, Elias confirmou. Porque percebi que para eles, engenharia não era sobre fazer certo, era sobre fazer barato. Clara abraçou o avô pela cintura, apertando forte. Léo se aproximou devagar. Parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Senhor Varga, Sua voz falhou. Ele engoliu seco, tentou de novo. Eu fui um idiota. Um completo idiota. As coisas que eu disse, a forma como eu tratei o senhor. Elias o olhou sem raiva. Apenas cansaço. Você não sabia. Mas eu deveria ter ouvido. Léo insistiu, mesmo sem saber quem o senhor era. O senhor estava tentando ajudar e eu fui arrogante, cruel. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos dele. O senhor salvou minha cliente de comprar um carro com defeito. Salvou ela de um possível acidente. E eu tentei expulsar o senhor. Brandão se aproximou também. Senhor Varga, a concessionária vai fazer o que for necessário para corrigir isso. Vou contatar pessoalmente todos os clientes que compraram esse modelo. Vou exigir que a montadora faça recall imediato. Elias assentiu, apreciando. Macedo ainda segurava o termômetro, olhando para o número no visor como se fosse uma sentença de morte. $53, ele murmurou. Por 53 malditos dólares, eles arriscaram vidas. Elias colocou a mão no ombro dele. Bem-vindo ao mundo real da engenharia corporativa. E havia tanta amargura naquela frase, tanto peso, tantos anos de batalhas perdidas. Clara olhou para o avô com uma compreensão nova. Ela sempre soube que ele tinha sido importante, mas nunca entendeu por que ele havia abandonado tudo, por que escolhera um sítio no interior, por que preferia consertar tratores a projetar carros de Fórmula 1. Agora entendia. Ele não havia fugido por fraqueza. Havia fugido para manter a sanidade, para não ter que fazer mais concessões entre o certo e o lucrativo. Brandão pegou o celular.
Vou fazer as ligações, ele disse, saindo da oficina com passos pesados. Léo permaneceu, olhando para as próprias mãos. Mãos limpas, sem calos, sem graxa. Mãos que nunca haviam criado nada. Brandão voltou à oficina 15 minutos depois. Seu rosto estava mais pálido que antes. Ele segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Falei com a regional. Ele anunciou, a voz tensa. Eles estão céticos. Macedo franziu a testa. Céticos? A gente acabou de provar que a mangueira chega a 134 graus. Eu sei. Brandão passou a mão pelo cabelo, desarrumando o gel cuidadosamente aplicado. Mas eles querem verificação independente. Disseram que um teste isolado não é protocolo suficiente para acionar um recall. Elias suspirou. Não era surpresa. Claro, ele disse, amargo, porque um recall custa milhões, e admitir falha de projeto abre brecha para processos. Exatamente o que eles disseram. Brandão confirmou. Eles vão enviar um técnico na semana que vem para avaliar a situação. Semana que vem, Clara estava indignada. E enquanto isso, quantos carros vão ser vendidos? Quantas pessoas vão ficar em risco? Brandão abriu os braços impotente. Eu só sou gerente de uma concessionária. Não posso parar as vendas de um modelo inteiro sem autorização da fábrica. Pode sim, Elias disse olhando diretamente para ele. Você tem obrigação legal de não vender produtos com defeito conhecido. Mas, tecnicamente, ainda não é conhecido oficialmente. Brandão. A voz de Elias cortou o ar como lâmina. Você sabe que tem defeito. Você viu os números. Se você vender mais um desses carros e alguém se machucar, você é cúmplice. O silêncio que seguiu foi pesado. Brandão engoliu seco. Eles pediram para falar com você. Elias piscou. Comigo? Com quem alegou ter projetado o motor? Brandão fez aspas com os dedos embaraçado. Foram as palavras deles. Léo, que estava encostado na bancada em silêncio desde a revelação, levantou a cabeça. Eles não acreditaram? Disseram que qualquer um pode editar Wikipedia. Brandão explicou que precisam de confirmação oficial de que o Sr. Varga é quem diz ser. Macedo soltou uma risada incrédula. Confirmação? O homem literalmente previu o defeito com precisão de grau. O que mais eles querem? Credenciais. Brandão respondeu. Documentos. Algo que prove que ele realmente trabalhou no desenvolvimento deste motor específico. Elias ficou em silêncio por um longo momento. Depois tirou o celular do bolso. Aquele Nokia antigo com teclas gastas. Passa o telefone, ele disse para Brandão. Senhor, o telefone da regional, ou melhor, da fábrica. Direto. Brandão hesitou. Senhor Varga, eu não tenho autorização para passar contatos internos. Então me dá o telefone de quem você falou. Eu subo a cadeia. Havia algo na voz de Elias agora. Autoridade. O tipo que vem de décadas comandando equipes, negociando com executivos, batendo de frente com diretores. Brandão, quase sem perceber, pegou seu celular e leu um número. Elias digitou no Nokia. Conferiu. Depois olhou para o relógio na parede. 15h20. Na Alemanha seriam 19h20. Ainda horário comercial, provavelmente. Ele foi até sua agenda. Desceu pelos nomes. Muitos nomes. Alguns que ele não via havia anos. E encontrou. Klaus. Stuttgart. Seu dedo pairou sobre o botão de ligar. Clara se aproximou. Vô, quem é? Elias olhou para ela, depois para os outros. Klaus, chefe global de engenharia automotiva. Ele assumiu meu posto quando eu me aposentei. Léo arregalou os olhos. O senhor tem o número pessoal do chefe global de engenharia? Tenho o número pessoal de muita gente. Elias disse, sem arrogância. Apenas fato. A questão é se eles ainda atendem. Ele respirou fundo e apertou ligar. O tom de chamada ecoou no silêncio da oficina. Uma vez, 2 vezes, 3. Elias colocou no viva voz. 4 toques. E então, numa voz masculina, sotaque alemão carregado, tom impaciente. Já, Richter? Elias fechou os olhos por um segundo. Aquela voz. Quantos anos? Klaus. É o Elias. Silêncio do outro lado. Longo, pesado. E então, Elias, a voz mudou completamente. De impaciente para chocada. Elias Varga? O mesmo. Mein Gott. Klaus soltou algo em alemão que ninguém entendeu. Elias, quanto tempo? Quantos anos? 8, 10, 12. Elias corrigiu suave. 12. Já. 12. Klaus parecia genuinamente emocionado. Você está bem onde você está? No Brasil, em uma concessionária. Houve uma pausa. Em uma concessionária? Klaus soou confuso. Você voltou? Para a indústria? Não. Vim ver um carro que minha neta vai comprar. Ah, sua neta. Klaus riu caloroso. Ela deve estar grande. Como se chama mesmo? Clarice? Clara. Clara. Já, Clara. Dá um abraço nela por mim. Ela tinha o quê? 10 anos quando nos conhecemos? 12. Clara murmurou surpresa. Eu tinha 12. Klaus a ouviu.
Ela está aí. Olá, Clara. Seu avô é o homem mais brilhante que já conheci. Clara sorriu, os olhos marejados. Obrigada, Sr. Richter. O clima na oficina havia mudado completamente. Todos olhavam para o Nokia com uma mistura de reverência e incredulidade. Elias continuou. Klaus, preciso falar com você sobre o VTEC. O tom de Klaus mudou instantaneamente, de nostálgico para profissional. O VTEC, o que tem? A mangueira do arrefecimento do inversor, posição próxima ao coletor de escape. Vocês implementaram a mudança que eu contestei? Silêncio. Klaus respirou fundo, audível mesmo através da linha ruim. Elias, implementaram ou não? Sim, a palavra saiu pesada. Em 87% da produção. Os outros 13% ainda usam o design original para mercados com regulamentação mais rígida. Elias fechou os olhos. Klaus, você sabe o que isso significa? Eu sei. Klaus respondeu cansado. Eu sempre soube. Mas a diretoria escolheu lucro. Elias, você sabe como é. Eu mostrei seus cálculos, mostrei os riscos, mas eles trouxeram consultores externos que disseram que estava dentro de margens aceitáveis. Margens aceitáveis, Elias repetiu venenoso. É assim que chamam risco de vida agora? Elias, por favor, não comece. Acabei de medir a temperatura da mangueira. 134 graus em marcha lenta normal. 134, Klaus. Isso é 90% da temperatura de degradação do EPDM. Klaus ficou em silêncio. Você mediu? Medi. Aqui, agora. Elias apontou para o carro, mesmo sabendo que Klaus não podia ver. E você sabe o que vai acontecer. Eu sei. Klaus admitiu, a voz quebrando levemente. Deus me perdoe. Eu sei. Brandão se aproximou, hesitante. Senhor Richter, aqui é Brandão, gerente da Premium Motors, Brasil. Eu liguei para a regional há pouco e eles não quiseram acreditar. Não quiseram ou não querem? Klaus disse amargo. São coisas diferentes. Disseram que vão mandar um técnico semana que vem. Klaus soltou uma risada sem humor. Claro, vão enrolar, vão pedir contratestes, vão questionar a metodologia, vão ganhar tempo. Enquanto isso, vendem mais 50.000 unidades. Klaus, Elias disse firme. Você é o chefe global de engenharia. Você pode parar isso. Elias, você sabe que não é tão simples. Mas é sim. Elias elevou a voz pela primeira vez. Você emite um comunicado técnico, classifica como falha crítica de segurança, aciona o protocolo de recall de emergência. Você tem esse poder. E a diretoria me demite no dia seguinte. Klaus retrucou, também elevando a voz. Você acha que não tentei, Elias? Você acha que eu não levanto esses problemas? E mesmo assim continua lá. Elias disse, baixo, assinando embaixo. O golpe foi certeiro. Klaus ficou em silêncio por longos segundos. Quando falou novamente, sua voz estava quebrada. Você tinha razão. Quando saiu, você tinha razão. Elias sentiu algo apertar no peito. Klaus, você disse que a engenharia estava morrendo, que a indústria não se importava mais com excelência, que tudo era planilha, margem de lucro, custo por unidade. Klaus parecia estar à beira das lágrimas. Eu achei que você estava sendo dramático, que estava cansado, mas você estava certo, completamente certo. Clara tocou o braço do avô sentindo a emoção dele. Eu fico aqui, Elias, tentando fazer diferença, tentando salvar o que posso. Mas é como tentar segurar água com as mãos. Escorre, tudo escorre. Então saia, Elias disse suave. Como eu saí? E deixar quem no lugar? Algum contador que não sabe nem o que é um pistão? Klaus soltou uma risada amarga. Pelo menos eu ainda consigo salvar alguns projetos, proteger algumas especificações. Mas não essa. Não. Essa não. Elias olhou para o motor, para sua criação desfigurada. Por que, Klaus? Por que você deixou? Klaus demorou para responder. Porque eles ameaçaram cancelar o projeto inteiro. Ele admitiu, a voz pesada de vergonha. Disseram que se eu não aceitasse as mudanças de redução de custo, iam arquivar tudo. Jogar fora 10 anos de pesquisa, seu trabalho, meu trabalho, de toda a equipe. Ele respirou fundo. Eu pensei que era melhor ter uma versão imperfeita do seu motor no mundo do que nenhuma, que mesmo com a mangueira de borracha, ainda era melhor que os motores antigos, mais eficiente, menos poluente, e colocou milhões de pessoas em risco. Elias completou. Sim, Klaus não tentou se defender. Sim, coloquei, e vou ter que viver com isso. Macedo, que havia escutado tudo em silêncio, se aproximou do celular. Senhor Richter, aqui é Macedo, chefe da oficina. O senhor pode fazer algo agora?
Hoje, para parar as vendas pelo menos, posso enviar um comunicado técnico interno, classificar como investigação em andamento, mas isso só vai segurar por 48 horas, talvez 72. Então faça, Elias disse. E nesses 3 dias você junta dados, pega os números que eu te mandei antigamente, as simulações, as projeções de falha. Ainda tenho tudo, guardei tudo, Elias. Klaus admitiu, num arquivo chamado Projetos do Varga. Nunca consegui deletar. Elias sentiu os olhos arderem. Então use. Vou usar. Vou fazer o que você faria. Klaus fez uma pausa. Vou brigar, mesmo que me custe o emprego. Boa. Elias sorriu triste. Mas Klaus, já? Se te custarem o emprego, você vai ficar bem. Você é brilhante. Qualquer empresa te contrataria. Ou posso me aposentar. Klaus riu, sem humor. Comprar um sítio, consertar tratores. Como você. Não é tão ruim. Elias olhou ao redor da oficina. Tem suas vantagens. Klaus ficou em silêncio por um momento. Elias, eu sinto muito por tudo, por não ter lutado mais, por não ter te apoiado quando você ainda estava aqui. Eu sei, Klaus, eu sei. Você era o melhor de nós, e eles te expulsaram. Eu saí, Elias corrigiu. Ninguém me expulsou, eu escolhi sair, porque eles te deixaram sem escolha. Elias não discordou. Klaus, tem mais uma coisa. Diga. Tem um vendedor aqui, Léo. Elias olhou para o jovem que estava pálido, os olhos fixos no chão. Ele me tratou mal, muito mal, mas foi por ignorância, não por maldade. Léo ergueu os olhos, surpreso. E o que você quer que eu faça? Klaus perguntou. Nada, só estou te contando, porque quero que você entenda que o problema não é as pessoas, são os sistemas, a cultura, a ganância institucionalizada. Léo tinha lágrimas descendo pelo rosto agora. Entendo, Klaus disse suave. Você sempre foi melhor pessoa do que eu, Elias. Não, só sou mais velho e mais cansado. Elias sorriu. Vai fazer o comunicado? Vou. Agora. Ainda estou no escritório. E Klaus? Sim? Obrigado. Por atender. Por ouvir. Klaus soltou um som que era meio riso, meio soluço. Sempre, meu amigo. Sempre. A ligação foi encerrada. O silêncio na oficina era absoluto. Todos olhavam para Elias com uma expressão que misturava reverência, admiração e algo próximo do medo. Brandão foi o primeiro a falar. Senhor Varga, Cristo, eu nem sei o que dizer. Ele passou as mãos pelo rosto. A forma como eu tratei o Senhor, como todos nós tratamos o Senhor. Esqueça. Elias guardou o celular. Não importa. Importa. Léo praticamente gritou. Todos se viraram para ele. Ele estava tremendo, o rosto molhado de lágrimas. Importa porque eu fui cruel. Eu ri do Senhor. Eu zombei. Eu tentei expulsar o Senhor. Ele deu um passo à frente, a voz quebrando. E o Senhor estava tentando salvar minha cliente. Estava tentando salvar centenas de pessoas. E ele não conseguiu continuar. Desabou, chorando abertamente. Clara olhou para o avô, que observava Léo com expressão neutra. Vô, Elias se aproximou de Léo, colocou a mão em seu ombro. Rapaz, olha para mim. Léo ergueu o rosto, os olhos vermelhos. Você errou. Errou feio. Elias disse, sem suavizar, mas vai ter chance de consertar. Como? Léo soluçou. Como eu conserto isso? Aprendendo. Elias respondeu, simples. Aprende a ouvir. Aprende a não julgar pelas aparências. Aprende que conhecimento não tem uniforme. Léo assentiu, desesperado. Eu vou. Eu juro que vou. Elias olhou para Macedo. Você precisa de aprendiz na oficina? Macedo piscou surpreso. Sempre preciso de gente boa. Mas, ele olhou para Léo. Ele não sabe mecânica. Ele aprende, Elias disse, se quiser. Léo olhou para Elias, depois para Macedo, depois para suas próprias mãos limpas. Eu quero, ele disse firme. Eu quero aprender. Macedo estudou o jovem por um longo momento. Não vai ser fácil. Vai sujar as mãos. Vai suar. Vai errar muito antes de acertar. Eu sei. Léo limpou as lágrimas. Mas eu preciso entender. De verdade. Macedo assentiu lentamente. Começa segunda-feira, 6 da manhã. Léo sorriu através das lágrimas. Obrigado. Obrigado mesmo. Brandão olhou para o Vitec Prata, ainda com o capô aberto. E quanto ao carro da Clara? Elias olhou para a neta. Não compra esse modelo. Espera o recall. Espera eles consertarem direito. Clara assentiu. Mas vô, eles vão consertar? De verdade? Vão, Elias garantiu. Klaus vai fazer acontecer. E se não conseguir, vai vazar para a imprensa. Ele sabe como funciona. Rodrigo, o mecânico jovem, se aproximou timidamente. Senhor Varga, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor saiu? Se o senhor era tão importante, tão respeitado, por que largar tudo? Elias olhou para o motor uma última vez. Porque eu estava cansado de fazer concessões. Ele respondeu, honesto. Cansado de ver meu trabalho ser mutilado por decisões financeiras. Cansado de brigar batalhas
batalhas que eu sempre perdia. Ele tocou a lateral do bloco do motor, suave. Eu amava a engenharia, amava criar, resolver problemas, fazer coisas que melhorassem a vida das pessoas. Sua voz ficou mais baixa. Mas a indústria não amava mais a engenharia, amava o lucro, e eu não conseguia mais olhar no espelho e me reconhecer. Clara abraçou o avô pela cintura. Por isso o senhor foi pro sítio. Por isso fui pro sítio. Ele confirmou, acariciando os cabelos dela. Lá, quando eu conserto um trator, ele fica consertado. Ninguém vem depois e tira uma peça para economizar R$3. Ninguém me diz que bom o suficiente é suficiente. Ele sorriu, triste. Essa engenharia ainda é pura. Macedo limpou a garganta, emocionado. O senhor é um exemplo, senhor Varga. Pro bem ou pro mal, o senhor escolheu seus princípios. Não sou exemplo, Elias discordou. Sou só um velho teimoso que não sabia jogar o jogo. Não, Brandão disse firme. O senhor é exatamente o exemplo que a indústria precisa e que pessoas como eu esqueceram de seguir. Elias olhou ao redor. Para Léo, com os olhos vermelhos, mas determinados. Para Macedo, respeitoso e atento. Para Brandão, envergonhado, mas disposto a consertar. Para Rodrigo, admirado. E para Clara, orgulhosa. Vão fazer a coisa certa? Ele perguntou. Mesmo que custe caro, todos assentiram. Então talvez ainda tenha esperança. E pela primeira vez em 12 anos, Elias Vargas sentiu que sua aposentadoria não havia sido em vão, porque plantou uma semente e ela estava começando a germinar. 3 meses depois, a oficina da Premium Motors tinha um ritmo diferente naquela manhã de sábado. Normalmente fechada aos fins de semana, hoje as portas estavam abertas. Não para clientes, para algo diferente. Léo estava sob um elevador hidráulico, deitado em um carrinho mecânico, as mãos, agora calejadas e sujas de graxa, trabalhando em uma transmissão. Ele não usava mais terno. O macacão azul tinha seu nome bordado no peito. Leonardo, aprendiz. Seu cabelo, antes impecavelmente penteado com gel, agora estava desgrenhado, com uma mancha de óleo na testa que ele nem percebia mais. Léo passa aquela chave de 17. Macedo pediu ao lado dele também sob o carro. Milímetros ou polegadas? Milímetros. Léo rolou para o lado, pegou a ferramenta correta da bancada organizada, entregou. Macedo, aquela vibração que o cliente relatou, pode ser o cubo de roda, não pode? Pode, mas só se for acima de 80 km/h. Abaixo disso, geralmente é balanceamento. Macedo respondeu, apertando um parafuso. Qual a velocidade que ele disse? Léo consultou a ordem de serviço mentalmente. Entre 60 e 70. Então, provavelmente é balanceamento. Mas verifica o cubo mesmo assim. Nunca confia só na descrição do cliente. Entendido. Eles trabalharam em silêncio por mais alguns minutos. Então Macedo rolou para fora, sentando-se no carrinho. Você tá indo bem, garoto. Léo também saiu, limpando as mãos em um pano. Sério? Sério. 3 meses atrás, você não sabia a diferença entre um alternador e um compressor de ar. Hoje você diagnostica vibração. Léo sorriu, mas havia humildade ali agora. Não o sorriso presunçoso de antes. Ainda erro muito. Todo mundo erra. A diferença é que agora você admite. Macedo levantou, estendendo a mão. E aprende. Léo apertou a mão do mestre, firme. A porta da oficina se abriu. Brandão entrou, também vestido de forma diferente. Nada de terno. Calça jeans, camisa polo. Parecia 10 anos mais jovem. Pessoal, eles chegaram. Macedo e Léo se entreolharam. Um sorriso nervoso. Já? Já. Estacionando agora. Os 3 saíram da oficina para o pátio lateral. 2 vans brancas estacionavam. Não eram vans comuns. Eram equipadas, com logos da montadora nas laterais e um texto. V-Tech Recall Program. Retrofit de segurança. As portas traseiras se abriram. Técnicos de macacão desceram, começando a descarregar caixas com peças. Um homem de uns 40 anos, loiro, austero, desceu da van da frente. Trazia uma pasta e um tablet. Brandão se aproximou, estendendo a mão. Senhor Müller? Sim. O alemão apertou a mão formal. Hermann Müller, coordenador técnico do programa de recall. Brandão, gerente da unidade. Estes são Macedo, chefe da oficina, e Léo, mecânico aprendiz. Müller cumprimentou todos com um aceno de cabeça. Vocês foram a primeira concessionária a relatar o problema, ele disse consultando o tablet. Por causa de vocês, identificamos a falha antes de qualquer acidente fatal. Não foi por nossa causa. Brandão corrigiu. Foi por causa do Sr. Varga. Müller assentiu respeitoso. Sim, o lendário Elias Varga. Ele olhou ao redor. Ele está aqui? Não. Ele voltou para o sítio. Macedo explicou. Não quis reconhecimento. Não quis entrevistas. Só queria que consertassem os carros.
Típico dele. Müller sorriu melancólico. Eu trabalhei com Varga por 6 meses em 1997. Aprendi mais naquele semestre do que em 4 anos de universidade. Léo escutou em silêncio. Cada história sobre Elias era uma lição sobre o homem que ele havia humilhado. O retrofit é completo? Macedo perguntou, apontando para as caixas. Completamente. Müller confirmou. Mangueira de silicone de alta temperatura, escudo térmico de cerâmica, novo roteamento do sistema de arrefecimento. Exatamente como Varga especificou no projeto original. Quanto isso está custando para a montadora? Müller soltou um suspiro pesado. 287 milhões de dólares. Global. Léo assobiou baixinho. E se tivessem feito certo desde o início? 53 dólares por veículo. Müller respondeu amargo. Uns 160 milhões total. Economizaram 127 milhões na produção. Vão gastar 287 no recall. Ganância mata, Macedo disse. Literalmente. Não nesse caso. Müller abriu a pasta mostrando relatórios. Porque vocês agiram rápido. Nenhuma morte. Apenas 47 casos de falha reportados. Todos sem vítimas. Se tivessem esperado mais 6 meses, ele não completou. Não precisava. Brandão olhou para as vans, para as caixas de peças. Quantos carros vocês vão consertar aqui? 342. Todos os VTECs vendidos por esta concessionária. Müller consultou o tablet. Vamos começar segunda-feira. Estimativa de 3 semanas para completar. Vamos ajudar. Léo disse imediato. No que precisarem. Müller olhou para o jovem aprendiz, notando as mãos sujas de graxa, o macacão manchado. Você é mecânico há quanto tempo? 3 meses. Léo respondeu sem vergonha. Então ainda não vai ajudar nas montagens. Müller disse, mas sem crueldade. Mas pode ajudar na organização, controle de peças, documentação. Sim, senhor. Müller sorriu levemente. 3 meses e já tem humildade. Você teve um bom professor. Léo olhou para Macedo. O melhor. 2 semanas depois. Clara estacionou o carro prata em frente ao portão do sítio. Não era o VTEC. Era um modelo diferente, de outra montadora. Menor, mais simples, mais seguro. Ela buzinou 2 vezes. Elias apareceu na varanda da casa limpando as mãos em um pano. Sorriu ao ver a neta. Oi, vô. Oi, meu anjo. Ele desceu os degraus de madeira aproximando-se. Carro novo? É. O senhor aprova? Elias deu a volta no veículo observando. Bateu levemente no capô. Posso? Claro. Ele abriu o capô e examinou o motor. Assentiu satisfeito. Bom projeto. Conservador, mas sólido. Vai te servir bem. Sem mangueiras suspeitas? Clara brincou. Sem mangueiras suspeitas. Elias confirmou fechando o capô. Clara o abraçou apertado. Obrigada, vô, por tudo. Se o senhor não tivesse ido naquele dia, mas eu fui. Ele beijou o topo da cabeça dela. E você tá segura. É o que importa. Ela se afastou, pegando uma pasta do carro. Trouxe uma coisa para mostrar para o senhor. O que é? Proposta. Elias franziu a testa, curioso. Foram até a varanda. Clara abriu a pasta sobre a mesinha de madeira rústica. Dentro, documentos. Muitos documentos. Projetos arquitetônicos, orçamentos, contratos. O que é isso? Elias perguntou pegando uma das plantas. O Instituto Varga de Inovação Prática. Elias parou, olhando para a neta. O quê? Clara sorriu nervosa. A montadora, depois do recall, eles queriam fazer algo, compensar. Não só financeiramente, mas simbolicamente. Então, o Klaus Richter propôs criar um instituto de ensino, em seu nome. Elias sentou-se pesadamente em uma cadeira de balanço. Clara, espera, vô. Deixa eu explicar. Ela se ajoelhou ao lado dele, animada. Não seria na Alemanha, não seria corporativo. Seria aqui, no Brasil, no seu sítio, no meu sítio. Ela apontou para os projetos. Eles financiariam a construção de oficinas, salas de aula, laboratórios. Tudo aqui no terreno que o senhor já tem. E o senhor seria o diretor pedagógico. Clara, eu me aposentei para não trabalhar para empresas gananciosas. Ela corrigou, mas isso seria diferente. Seria ensinar. Jovens mecânicos, engenheiros, técnicos, ensinar do jeito certo, teoria e prática, sem pressão corporativa, sem cortes de custo, só engenharia pura. Elias olhou para os documentos. Suas mãos tremiam levemente. E quem viria? Para um instituto no meio do nada? Já tem lista de espera. Clara virou o tablet, mostrando uma planilha. 247 inscritos, de todo o Brasil, alguns de fora. Todo mundo quer aprender com o lendário Elias Varga. Eu não sou lendário,
Vô, para. Clara segurou as mãos dele. O senhor revolucionou a indústria automotiva. O senhor tem 3 patentes que são usadas em 60% dos carros híbridos do mundo. O senhor escreveu um livro que é bibliografia obrigatória em MIT, Caltech, Stanford. Ela apertou as mãos dele. E mais importante, o senhor tem integridade. O senhor escolheu princípios em vez de lucro. E isso é o que essas pessoas querem aprender. Elias fechou os olhos. Eu não sei, meu anjo. Eu tô velho, cansado. Não tá não. Clara sorriu. O senhor tem 68 anos e conserta tratores com precisão cirúrgica. Tem energia de sobra. Elias soltou uma risada molhada. Você é teimosa igual a mim. Aprendi com o melhor. Ela piscou. Então, vai aceitar? Elias olhou ao redor. Para o galpão onde passava os dias, para os morros verdes ao longe, para o céu azul sem nuvens. Depois olhou para os projetos, para a planta de um laboratório, de oficinas equipadas, de salas de aula. Tem uma condição. Ele disse finalmente. Qual? O primeiro aluno a se formar é o Léo. Clara piscou, surpresa. O vendedor? Ele não é mais vendedor. É aprendiz de mecânico, Elias explicou. E tá levando a sério. Macedo me mandou mensagem. Disse que o garoto tem potencial. Mas vô, depois do jeito que ele tratou o senhor, exatamente por isso. Elias interrompeu. Porque ele errou, reconheceu, e tá tentando consertar. Isso vale mais que talento natural. Clara estudou o avô por um longo momento. O senhor é bom demais para esse mundo, sabia? Não sou bom, só sou velho. Ele sorriu. E velho aprende que guardar rancor é desperdício de energia. Clara o abraçou novamente. Então é sim? Pro instituto? Elias respirou fundo. É sim. 6 meses depois. A inauguração do Instituto Varga de Inovação Prática foi discreta. Nada de fitas, nada de discursos políticos, nada de imprensa. Apenas Elias, a primeira turma de 20 alunos, alguns professores convidados e poucos visitantes especiais. O galpão antigo havia sido expandido. Agora era um complexo moderno, mas funcional. Oficinas com equipamentos de ponta, uma sala de aula com projetor e quadro branco, um laboratório de testes, bancadas organizadas, ferramentas novas ao lado de ferramentas antigas. Elias estava na frente da sala de aula, vestindo o mesmo macacão azul desbotado. Nunca comprou um novo. À sua frente, 20 jovens de olhos atentos, homens e mulheres, de 18 a 35 anos, mecânicos que queriam virar engenheiros, engenheiros que queriam aprender prática, todos ali porque acreditavam que engenharia deveria ser mais que planilhas. E na primeira fileira, Léo. Ele tinha uma apostila aberta, caneta na mão, anotando cada palavra. Engenharia. Elias começou, a voz calma, mas firme. Não é sobre ser inteligente, é sobre ser responsável. Ele caminhou entre as carteiras. Vocês vão aprender aqui a projetar, calcular, construir, mas mais importante, vão aprender a questionar. Parou, olhando para cada rosto. Quando alguém vier para vocês e disser, corta esse custo, vocês vão perguntar, qual o risco? Quando disserem, é bom o suficiente, vocês vão perguntar, suficiente para quê? Para passar em teste? Ou para salvar vidas? Léo escrevia freneticamente, porque no final, Elias continuou, vocês não vão responder para diretores. Vão responder para mães que colocam filhos no banco de trás, para pais que dirigem para trabalhar todo dia, para avós que levam netos para a escola. Sua voz ficou mais baixa, mais pessoal. E se vocês falharem, não é uma planilha que quebra, é uma família. O silêncio na sala era absoluto. Então eu vou ensinar vocês a não falhar, Elias disse. Não por medo, mas por amor. Amor à profissão, amor às pessoas, amor ao fazer certo. Uma aluna na terceira fileira levantou a mão timidamente. Professor Varga, pode falar, Jéssica. O senhor desistiu dessa luta, quando saiu da indústria. Não desistiu? A pergunta era dura, mas honesta. Elias sorriu, triste. Desisti, ele admitiu. E foi covarde. Léo parou de escrever, olhando surpreso. Eu tinha poder. Elias continuou. Tinha nome, tinha influência. E ao invés de ficar e lutar, eu fugi, porque era mais fácil, menos doloroso. Ele olhou para a turma. Mas vocês não vão cometer meu erro. Vocês vão aprender a lutar, do jeito certo, com dados, com ética, com coragem. E se perdermos? Outro aluno perguntou. Vão perder, muitas vezes. Elias não suavizou. Mas vão continuar lutando, porque desistir não é opção quando vidas estão em jogo. Ele voltou para a frente da sala. Primeira lição de hoje, termodinâmica básica. Alguém sabe a primeira lei? Mãos se ergueram. Elias sorriu e começou a ensinar. No fim da tarde, a aula havia terminado.
Os alunos saíram, animados, discutindo conceitos. Léo ficou para trás, organizando seu material devagar. Elias se aproximou. Alguma dúvida? Léo olhou para o professor, para o homem que ele havia humilhado 6 meses atrás. Por quê? Ele perguntou, voz embargada. Por que o quê? Por que me deu essa chance? Depois de tudo, Elias sentou-se em uma das carteiras, gesto que fez seu corpo reclamar. Porque todo mundo merece uma segunda chance, ele respondeu. E porque eu vi algo em você. O quê? Léo não conseguia imaginar. Capacidade de mudar. Elias disse simples. Muita gente erra, pouca gente admite. Menos ainda muda de verdade. Você está mudando. Léo limpou os olhos rapidamente. Eu nunca vou esquecer aquele dia. A forma como eu tratei o Senhor. Bom, Elias disse, não esqueça mesmo. Use como bússola. Sempre que você se sentir superior a alguém, lembra daquele dia. Lembra de como você estava errado. Vou lembrar, Léo prometeu. Todo dia. Elias levantou, tocou o ombro do jovem. Agora vai, amanhã tem aula às 6. Sim, professor. Léo saiu, deixando Elias sozinho na sala. Ele olhou ao redor, para as carteiras ocupadas, para o quadro cheio de cálculos, para as janelas que mostravam o pôr do sol sobre os morros de Minas. E pela primeira vez em 12 anos, sentiu que estava onde deveria estar. Não fugindo, lutando, do jeito certo. Uma semana depois, o celular de Elias tocou. Nokia antigo, toque estridente. Klaus, Stuttgart. Ele atendeu. Klaus. Elias, como foi a primeira semana? Cansativa. Elias riu. Esqueci como é dar aula. Mas boa? Muito boa. Elias admitiu, surpreso consigo mesmo. Muito boa mesmo. Eu sabia. Klaus soava feliz. Você nasceu para ensinar, sempre soube. E você, como estão as coisas aí? Klaus suspirou. Complicadas, mas melhores. O recall foi completo. 100% dos veículos corrigidos. E a diretoria? Bem, aprendeu uma lição cara. Eles te demitiram? Quase. Klaus riu. Mas aí a imprensa soube da história. Do engenheiro aposentado que salvou milhões de vidas. Ficou feio demais me demitir. Então ainda tá lá. Por enquanto. Mas Elias, eu tô pensando. No que você disse. Sobre sair. Elias ficou em silêncio, esperando. Tem espaço para mais um professor aí? Klaus perguntou, hesitante. Elias sorriu. Sempre. Sério? Sério. Vem quando quiser. Eu ensino português. Você ensina alemão para os alunos. Klaus soltou uma gargalhada. Tarsum pode ser. Vou pensar. Sério mesmo. Pensa. E quando decidir, me liga. Vou fazer isso. Elias? Sim? Obrigado. Por me mostrar que ainda dá para fazer diferença. Não. Elias corrigiu, olhando pela janela para o instituto, para os alunos no pátio, discutindo projetos. Obrigado por acreditar. Desligaram. Elias guardou o celular. Clara apareceu na porta, sorrindo. Vô, tem mais gente querendo se inscrever. A lista já está em 400. 400 pessoas? É. Parece que a notícia se espalhou. Ela entrou mostrando o tablet. Tem gente da Argentina, Colômbia, até de Portugal querendo vir. Elias balançou a cabeça, incrédulo. Tudo isso para aprender com um velho teimoso. Não, vô. Clara corrigiu, beijando o rosto dele. Para aprender com uma lenda viva que nunca esqueceu o que realmente importa. Elias a puxou para um abraço. Você que me convenceu. Eu só mostrei o caminho. Clara sussurrou. O senhor que teve coragem de voltar. Ficaram assim por um momento. Depois Clara se afastou. Vou fazer café. Os professores vão chegar daqui a pouco para a reunião. Vou já. Ela saiu. Elias ficou sozinho no escritório improvisado. Na parede já haviam pendurado aquela foto antiga. Ele ao lado da Ferrari. Mais jovem, mais idealista. Ao lado uma foto nova. Elias com a primeira turma. Todos de macacão. Todos sorrindo. 2 versões dele. Uma que havia fugido. Outra que havia voltado. E talvez, apenas talvez, a segunda fosse mais importante que a primeira. Porque não era sobre criar motores revolucionários. Era sobre criar pessoas que nunca esquecessem para quem esses motores eram feitos. Para gente. Gente que merecia segurança. Gente que merecia respeito. Gente que merecia o melhor que a engenharia poderia oferecer. Não o mais barato. O melhor. Elias sorriu, pegou sua xícara de café esmaltada e velha e saiu para a reunião. O sol se punha sobre as montanhas de Minas Gerais, e no pequeno sítio, que já não era tão pequeno assim, a verdadeira engenharia voltava a ser ensinada. Uma aula de cada vez, um aluno de cada vez, um coração de cada vez. A verdadeira genialidade não está em criar algo complexo, mas em fazer algo que funciona, que dura e que serve às pessoas. Conhecimento sem integridade é perigoso. A engenharia deve servir à humanidade, não ao lucro, e nunca é tarde para voltar e fazer diferença da forma certa.